Então, dando continuidade aqui no nosso Sidur, a gente está já na reta final, já estamos na última parte realmente da Tfilá, que muita gente erroneamente, como a gente já mencionou na aula passada, acha que já é hora de sair da sinagoga. No Shabat tem gente que acha que já é o anúncio, o além do Lechaber é a hora que avisaram que o Kiddush está servido. Não é o horário de sair da sinagoga, nem de ir comer o Kiddush, porque aqui a gente tem partes muito sagradas da Tfilá. A gente vai ver que aqui temos palavras muito profundas, ideias muito bonitas que estão sendo transmitidas no finalzinho da nossa Tfilá. Ainda faltam alguns Kaddish dos enlutados. Então, não é hora de sair. Aquele que perde o Kaddish lá na conta final, na contabilidade final da pessoa, quantos amém e reish meirabá vão ficar faltando na conta da pessoa? Então, Bezrat Hashem, temos que ficar até o final da Tfilá. Vamos ver aqui o que é esse além do Lechabeach, que, na verdade, a gente também fala ele na Tfilá de Rosh Hashanah, talvez uma das tfilot mais importantes do ano, que é o Musaf de Rosh Hashanah, quando a nossa vida, literalmente, ela está em jogo. A gente está por um fio para ser escrito no livro da vida, ou Deus nos livre no outro livro. Então, foi inserido essa tefilá do Além do Lechabeach, e, posteriormente, esse Além do Lechabeach foi colocado também na nossa tefilá diária. Então, vamos entender exatamente a força desse Além do Lechabeach, o quanto isso pode contribuir não só para a nossa tefilá, mas para a nossa vida em geral, porque a gente está vendo o quanto o texto das nossas tefilot, elas injetam emuná no nosso coração, a certeza que Hashem ele controla tudo, que tudo que acontece é mão de Hashem. Então, a gente tem que, não só durante a tefilá, mas aproveitar e entender um pouquinho as coisas que a gente fala na tefilá para tentar trazer isso para o nosso dia inteiro, para a nossa vida inteira. Então, o Além do Lechabeach, essa reza tão conhecida, na verdade, ela foi feita, ela foi pronunciada por Yoshua, o grande líder do povo judeu, que teve o mérito de suceder Moshe Rabbeinu, ninguém mais, ninguém menos do que Moshe Rabbeinu. Yoshua, ele conseguiu, entre aspas, vencer a disputa com os próprios filhos de Moshe Rabbeinu e com todos os grandes Rachamim, os grandes tzadikim da geração, e ele conseguiu chegar num nível espiritual ainda mais alto que todos eles, e pela sua conexão com Moshe, pelo seu amor pela Torá, pelo estudo, pelo conhecimento, ele não saía da tenda de Moshe Rabbeinu. Mesmo quando Moshe ele foi lá para o Har Sinai, ele acampou no meio do caminho para, quando ele estivesse descendo do Har Sinai, o Moshe já pudesse transmitir. Ele não queria nem o tempo de Moshe chegar até o acampamento, ele já quer no caminho aproveitar para ir absorvendo a Torá. Esse é o nosso grande líder Yoshua, que algumas vezes no Sefer Yoshua, Deus garante para ele que da mesma maneira que o povo respeitava Moshe, vai respeitar ele também, e da mesma maneira que Deus, o tempo inteiro, ele esteve junto com Moshe, ele também vai estar junto com Yoshua. Então, aconteceram, na época de Yoshua, muitos milagres também. A conquista de Jericó foi um milagre absurdo, justamente os Meraglim, aqueles espiões que tinham sido enviados para a terra de Israel, falaram, olha, não dá para conquistar, tem muralhas gigantescas, tem gigantes, não tem como conquistar aqui essa terra, e justamente aqui em Jericó vai acontecer um grande milagre, que eles deram 6 dias, eles deram uma volta pela cidade de Jericó, no 7º dia eles deram 7 voltas, e as muralhas caíram como se fossem de isopor,
de papel, um milagre aberto na primeira conquista que eles fizeram dentro de Eretz Israel. Tem mais um milagre que muita gente não conhece, que aconteceu na época do Yoshua, que foi a abertura do Yarden, o Rio Jordão, quando o povo judeu se aproximou para entrar na terra de Israel, teve esse grande milagre, atravessar um rio com mais ou menos 3, 4 milhões de pessoas, com crianças, com idosos, com animais, com toda a carga que eles estavam trazendo. Era uma operação de guerra, precisava de uma logística absurda, não precisou de nada disso, sem preocupação, não precisou chamar nenhuma empresa de mudança, não precisou construir uma ponte, simplesmente Deus abriu o mar, da mesma maneira que ele abriu o mar quando eles saíram do Egito, aqui ele abriu o Yarden, o Rio Jordão, também ele foi aberto e o povo judeu pôde passar em terra firme. Então, graças a todos esses milagres, aqui eu vi duas opiniões diferentes quando o Yoshua viu esse milagre da abertura do Yarden, e de acordo com uma outra opinião que eu já tinha escutado, quando ele viu a conquista milagrosa de Jericó, ele ficou tão encantado, veio do coração dele uma vontade de louvar Hashem. Então, o Além do Leshabeach foi falado pela primeira vez, foi composto pelo Yoshua quando ele começou a conquista de Eretz Israel, diante de todos os milagres que ele viu. Por que justamente essa tefilá ela vai ser colocada aqui no final do nosso Shaharit? Na verdade, acaba marcando o Além do Leshabeach, o final de todas as tefilot, tanto o Shaharit, Minha e Arvit, que a gente termina sempre com o Além do Leshabeach. Por quê? Porque isso injeta no nosso coração uma emuná muito forte, mesmo quando tem dificuldades, mesmo quando parece que não dá, não tem para onde, não tem como, vem Deus e ele resolve todos os problemas da nossa vida. Isso valia para Moshe Rabbeinu, isso valia para Yoshua, isso vale para a nossa vida, para os nossos problemas cotidianos. Quantas vezes na vida a gente já teve problemas e a gente não sabe da onde vai vir a salvação, da onde vai vir a ajuda, e Hashem, ele ou pessoalmente ou através dos seus intermediários, Deus manda para a gente sempre a salvação necessária. Então, isso, o Além do Leshabeach, ele foi colocado aqui em todas as nossas tefilot, para a gente terminar a tefilá, quer dizer, é a descida. A gente saiu daquela kedushá, daquela santidade que a gente teve no Shmona Esrei, na Amidá, na nossa reza silenciosa, aquela conexão intensa que a gente teve com Hashem. A gente tem que voltar para a vida normal agora, tem que sair desse status que a gente estava elevado e voltar para a vida normal. Mas não volta para a vida esquecendo de Hashem, não volta para a vida sem saber que Hashem está no centro de tudo que a gente precisa. Então, por isso foi fixado o Além do Leshabeach, essas palavras maravilhosas do Yoshua bin Nun, para louvar a Deus, para reconhecer os grandes milagres. Aqui também a gente vai falar muito sobre os cuidados com a idolatria. Quer dizer, aqui no Além do Leshabeach, o Yoshua ele sabe que esse primeiro contato que o povo judeu vai ter com os outros povos da terra eram povos idólatras. Então, ele também quer, através desses louvores para Hashem, ele queria colocar no coração do povo essa certeza que Hashem ele controla tudo, que todas as idolatrias, na verdade, são vanidades, são coisas vazias, não tem força real nenhuma. E a gente para pensar, mas Rabino, hoje em dia não temos mais praticamente idolatria, a gente já não tem nem mais o Yetzer Hará da idolatria, mas existem outras formas também de idolatria, acreditar no acaso, acreditar que as coisas acontecem sem o controle de Deus, também são maneiras de idolatria. E tem a idolatria do dinheiro também. A gente escreve no dólar, está escrito "In God we trust", mas na verdade a intenção é "In gold we trust", né? Eles confiam no ouro, não em Deus. Então tem a idolatria também
da gente achar que o dinheiro resolve tudo, que tudo é forças da natureza, que tudo é acaso, que tem muito a ver, Bezrat Hashem. A gente vai falar durante a semana que vem da nossa festa de Purim. Então, além do Leshabeach Ladonakol, é nossa obrigação, quer dizer, além não significa estar sobre nós, é nossa obrigação, Leshabeach Ladonakol, louvarmos o dono de tudo, Lated Gedulá Leiotzer Bereshit, dar grandeza para aquele que é o moldador, não sei se existe em português essa palavra ou não, aquele que moldou o mundo inteiro e todas as criaturas, Bereshit, desde da primeira criação, Deus é aquele que molda tudo, que faz tudo, Shelo Asanu, que Goyei Aratzot, e Deus não nos fez como as nações das terras, todas as outras nações do mundo que acabam acreditando em idolatrias, em vanidades. Velosamano que misperrota damar, Deus não nos estabeleceu como as famílias da terra. Também aqui a gente está louvando Deus pelos nossos valores morais diferentes, pelos nossos valores familiares diferentes, que isso sempre foi a base, a família sempre foi a base do povo judeu, toda a estruturação familiar é o que mantém o povo judeu vivo. Que Deus, você não nos deu a nossa porção como a deles, quer dizer, a gente tem a nossa parte no mundo vindouro, a gente tem a nossa Torá, a gente tem a nossa conexão espiritual com Hashem, Vegora lei no que rola monami, você não deu a nossa sorte, entre aspas, nosso destino, como todas as suas multidões. Então, a gente está aqui agradecendo que a gente tem regras diferentes, a gente vive de acordo com a Torá, com os valores morais, valores familiares, tudo é diferente do que acontece no mundo. Olha que incrível, isso foi escrito na época de Yoshua, estamos falando aqui de 4.000 anos atrás. Olha que incrível o que está acontecendo hoje em dia, estão destruindo valores familiares em nome de igualdades, em nome de politicamente correto, estão destruindo valores familiares, ensinando para crianças ideologia de gênero, coisas que vão completamente contra os valores divinos. Então, a gente agradece a Hashem que, entre aspas, colocou a gente numa bolha. Para quem quiser estar dentro dessa bolha, protegido de todo esse tipo de ideias tortas, então a gente tem Baruch Hashem, toda essa proteção dentro do judaísmo. Aqui, só interessante, tem esse próximo parágrafo que a gente vai ler, essas próximas palavras, e muitos sidurim elas não aparecem, porque elas foram censuradas. A gente já vai entender por que elas foram censuradas, mas a gente sim deve, Bezrat Hashem, falar essas palavras na Tfilá. Assim o Gaon Mivilna, ele fala que quem não pronuncia essas palavras na Tfilá, ele está indo contra o que foi estabelecido pelos nossos sábios, que eles chamam a matbea, a moeda que cunharam os nossos sábios. Então, a gente sim deve falar essa frase, a gente já vai entender o grande problema que tem nessa frase. Está escrito, Shehem nishtahavim lahevel, porque eles se curvam perante as vanidades, varik, e as coisas vazias. É o que a gente chama hoje em dia, né? É o santo do pau oco, né? Que, na verdade, é vazio, não tem nada lá dentro. O mitpalelim el lo yoshia, e eles rezam para deuses, eles rezam para forças, eles atribuem força para quem não salva, para quem não ajuda absolutamente nada. Então, na verdade, essa frase ela acabou sendo apagada de muitos sidurim, e muitos sidurim acabaram não voltando a colocar, mas é importante sim a gente mencionar, Baruch Hashem, não estamos mais em época de perseguição, em época de problemas religiosos. Qual que é o problema aqui dessa frase? Que teve um judeu, mais ou menos no ano de 1400,
Teve um judeu que acabou se convertendo para uma outra religião, ele foi se batizar e ele quis mostrar que o amor que ele tem pela sua nova religião, ele começou a delatar judeus, a entregar judeus, e infelizmente uma das coisas, uma das mentiras, ele começou a espalhar que essa linguagem varik, o vazio, que a gemátria é 316, é a mesma gemátria do nome Yeshu, o nome do líder de uma outra religião, que também é 316. Então, aqui seria uma forma dos judeus de desdenharem do que eles consideram o Deus deles, o líder deles, e com isso começou uma grande perseguição ao povo judeu, e por isso, em muitos sidurim, na época da censura, na época da Idade Média, foi apagado do sidurim essa frase aqui, principalmente por causa dessa falsa acusação. A gente não escreveu no sidur referente especificamente a ele, é contra qualquer forma de idolatria, de crença vazia, todos os tipos de idolatrias antigas, que a pessoa dava força para os astros, o sol, a lua, as estrelas, ou para qualquer imagem, qualquer outra forma de atribuir forças, alguma coisa que não é Deus. Então, a gente sim deve colocar essa frase para quem não tem no Sidur. É bom sim a gente sempre mencionar essa frase. E outro detalhe na Halachá importante, a gente tem que interromper dessa frase alguns instantes, não precisa uma grande interrupção, mas não falar de uma vez só essa frase, porque a continuação é Vanarnu Korim Umishtahavim Umodim, e nós nos dobramos o nosso joelho e nós nos curvamos e nós agradecemos Lifnei Melech Malchei Amlachim Akadosh Baruch Hu, diante do rei, que é, na verdade, o rei dos reis, Akadosh Baruch Hu, o sagrado bendito seja. Então, por que a gente tem que interromper? Vamos só voltar para a frase anterior. A gente falou, eles se curvam para vanidades, para coisas vazias, coisas que não têm poder, forças que são, na verdade, vanidades. Se você ler tudo junto, o que vai ficar? Ve'anarnu korim mishtahavim modim. Nós também nos curvamos e dobramos nosso joelho e agradecemos aquelas idolatrias que a gente falou antes. Então, Deus nos livre. Por isso que na Halachá fala que tem que fazer uma pequena interrupção. Quando a gente vai começar, Vanarnu korim mishtahavim, faz uma pequena pausa para interromper entre o que estava sendo falado das idolatrias vazias e o que vai começar a ser falado sobre a Kadosh Baruch Hu. Quem é a Kadosh Baruch Hu? Sheu Notei Shamayim veYoseh Haaretz, aquele que estendeu os céus e estabeleceu as fundações da terra, o Moshav Yekaro Bashamayim Mimaal, e o assento, o lugar onde se assenta o seu esplendor é nos céus acima, os Rinat, os Oi, Begavrei Meromim, e a presença do seu poder está nas alturas. O Eloqueino em Nod, ele é o nosso único Deus e não tem nenhum outro. Emet Malkeino, é verdadeiro o nosso rei. Efes Zulató, não absolutamente nada fora o nosso rei, o nosso Deus. Kakatuv Betorató, conforme está escrito na sua Torá. Então, a gente vai ler aqui, na verdade, um passug da Torá, que aparece no Sefer Dvarim, no Perek Dalet, no 4º capítulo. Veiadata Hayom, prestem muita atenção nesse passug. Saiba hoje, a gente não deve só acreditar, a gente tem uma mitzvah da Torá de saber. Saiba hoje, usa a tua parte intelectual, ve'ashevoisa elevaveja, e coloca também no teu coração. Então não adianta a gente só saber as coisas, tem que também transformar
o nosso conhecimento em atos. Não adianta falar, eu acredito em Deus, mas eu não sigo as leis dele. Então você não acredita. Se você acredita de verdade que ele é o único Deus e que ele deu para a gente a Torá e que a Torá é Emet, então tem que cumprir. Imagina ter um rei de carne e osso, ele te manda uma carta te pedindo uma coisa. Se você tem certeza que a carta é verdadeira, que o rei ele tem poder de verdade, qualquer pessoa em sã consciência, ele vai cumprir, é óbvio. Então aqui é a mesma coisa, através dos atos, eu vou demonstrar que eu sei de verdade. Porque se eu não estou fazendo o que o rei me pediu, é porque eu não acredito de verdade, ou que ele é rei, ou que ele tem poder, ou que a Torá dele é verdadeira, já que eu não cumpro as palavras, as ordens, os pedidos que ele me fez. Então a gente deve colocar Bezrat Hashem no coração, que Hashem, o Elohim, porque Hashem, ele é o nosso Deus, Bashamai Nimaal, tanto nos céus acima, Vialaaretz Mitaha, e tanto na terra aqui embaixo, em nós não tem absolutamente nenhum Deus. Aqui só um detalhe interessante, quando a gente falou que eles se curvam, né, para deuses que não salvam. Olha só que interessante, se a gente pegar, cadê todas as grandes nações do mundo que tinham todas as idolatrias? A gente pega um pouquinho da mitologia grega, da mitologia romana, quantos deuses eles tinham, os egípcios, o deus sol, o deus não sei o quê, o deus da fertilidade, o deus da guerra. Cadê esses povos? Cadê todo mundo? Estão lá no museu, estão lá nos livros de história, todos os povos do mundo. Deus, ele vai acumulando as transgressões desse povo e, quando chega no limite, esse povo ele é exterminado, ele é apagado do mapa, vem um outro povo e apaga esse grande império, essa grande nação. Assim aconteceu com todas as grandes nações do mundo, que a gente estuda nas aulas de história, os egípcios, os babilônios, os gregos, os romanos, e etc. Todos eles estão lá no museu, mas Am Israel Rai, Deus, ele protege Am Israel. A gente tem, por exemplo, um grande diferencial, que é o dia de Yom Kippur. Am Israel, infelizmente, nós também cometemos transgressões, mas Deus, ele permite que uma vez por ano a gente limpe tudo que estava acumulado, a gente limpe a nossa alma, a gente recomece o nosso ano zerados. Então, é isso que mantém Baruch Hashem, o povo judeu, como diz o Mark Twain, todos esses grandes povos, esses grandes impérios, eles tiveram seu apogeu, mas depois eles desapareceram, enquanto o povo judeu continua firme e forte. Qual é o segredo da imortalidade do povo judeu? Então, a gente vai pedir na segunda parte, essa é a primeira parte do Aleinu Leshabeach, e na segunda parte do Aleinu Leshabeach, a gente vai pedir para servir a Hashem da melhor maneira que a gente puder. A gente vai pedir para ele proteger a gente de qualquer tipo de ideia idólatra, qualquer tipo de ideia que não seja de acordo com a Torá, que a gente não seja influenciado por nenhuma ideia não judaica. Por isso, Deus, nós aguardamos, nós colocamos a nossa esperança em você, Hashem Elokeinu, então Yud Kei Vav Kei, Ayah Oveveye, o Deus que ele foi, ele é e ele sempre será, e ele é Elokeinu, ele é o nosso Deus da Ashgaha Pratid, da supervisão particular, Lirot Meheira Betiferet Uzera, que a gente possa ver o mais rápido possível o esplendor do seu poder, que a gente está pedindo para novamente Hashem se revelar no mundo. Deus, ele está no momento junto com o povo judeu, ele está no exílio junto com o povo judeu, e a gente pede para que Deus novamente se revele no mundo toda a sua glória, todo o seu poder. Lehavírgulo Gilulim Naaretz, a gente tirar todas as idolatrias do mundo. Olha a linguagem que a Torá aqui está usando. Gilulim também significa
fezes de animais, que a gente tem que olhar as idolatrias como coisas tão asquerosas como fezes de animais. Verraelilim, Karot e Karetum, que todos os falsos deuses eles sejam destruídos. Letaken olam bemalchut shakai, para aperfeiçoar o mundo com a soberania do Todo-Poderoso. Mais um dos nomes de Hashem, o nome que aparece na nossa mezuzá. Vehol bnei basar e creu bishimcho, e toda a humanidade vai clamar pelo seu nome, quer dizer, o mundo inteiro vai entender que você é o único Deus. Aqui os comentaristas falam, não quer dizer que todos os povos do mundo vão se arrepender completamente, vão querer se aderir ao cumprimento da Torá, das mitzvot. Eles vão abandonar as idolatrias, mas não vão se conectar completamente com Deus. Eles vão seguir as 7 mitzvot de Bnei Noach, mas eles não vão querer esse pacote das 613 mitzvot da Torá. Fora, obviamente, raras exceções, as portas estão sempre abertas para aquele que quer receber sobre si Torá e mitzvot, mas os nossos sábios explicam que mesmo no final dos tempos, a grande maioria das pessoas vai abandonar as idolatrias, mas não vai ter interesse de pegar esse pacote tão grande de mitzvot. Leafnot elecha kol rishei aretz, e todos os povos do mundo vão querer esvaziar diante de você toda a maldade do mundo. Yakiru veiedu kol yoshvei seger, que reconheçam e que saibam todos os habitantes do mundo que lechat ichra horberer, que só diante de você vão se dobrar os joelhos, não vai mais ter idolatria, ninguém vai mais acreditar nessas vanidades. Tishavá kol lashon, e só para você vão jurar todas as línguas. Lefanecha Hashem Elokeinu, diante de você, Hashem, o nosso Deus, e Reu vai polu, vão se dobrar os joelhos, e as pessoas vão literalmente se jogar no chão, vão se prostrar perante você, numa anulação completa, mesmo aqueles que são mais rebeldes contra Deus. Bezrat Hashem vão entender a grandeza do Criador do mundo e vão se submeter ao poder, à grandeza dele. Velichvot Shimcha Ikariteino, e pela honra do seu grande nome, eles vão te reverenciar. Toda a humanidade vai entender que Deus, a grandeza do Criador do mundo, vai kablu kulam et ol malchutecha, e todo mundo vai receber o jugo do teu reinado, vão aceitar o teu poder, as tuas leis, Hashem. Vetimloch aleihem meheirá leolam vaed, e que você possa reinar sobre todos eles rapidamente e para todos sempre. Quer dizer, Hashem, ele já é o nosso Melech. O que a gente está pedindo aqui? Que o mundo inteiro reconheça o reinado de Hashem, que acabem todas as idolatrias, toda atribuição de forças, aonde não tem força nenhuma. Olha só que interessante, o Rambam, ele questiona quando começou a idolatria no mundo. Quer dizer, Deus, ele aparecia para Adam Arishon, lá no Gan Eden, e isso foi transmitido para os filhos. Deus também falava com Caim e com Hevel, está explícito na Torá, que ele se comunicava com os primeiros seres humanos. Certeza que tudo isso foi sendo passado numa transmissão oral de pai para filho. Aonde começou a idolatria? Então, o Rambam fala que Deus realmente atribuiu forças a vários elementos da natureza. Por exemplo, as estrelas, Mazalot, Kohavim, isso tudo tem uma força, mas, obviamente, não é uma força por si só. Isso é uma força de Deus, não é que as estrelas têm força, o sol tem força. O sol, em hebraico, é o Shamash, o Shemesh. Shemesh vem de Shamash. Shamash é um servente, aquele que serve alguém, aquele que serve o rei. Então, na verdade, o sol é um servente do rei, mas as primeiras gerações do mundo falaram, olha, a gente vai
prestar louvores para Deus, mas para os ministros dele, para quem Deus atribui forças, também a gente precisa louvar e honrar eles e começar a louvar o sol, a lua, as estrelas, até que eles esqueceram de Deus e continuaram só o louvor do sol, da lua e das estrelas. Essa é a primeira idolatria da história da humanidade. Por isso que a gente chama em hebraico, quando a gente fala sobre idolatria, a gente chama de Avodat Kohavim Vemazalot, aquele que serve as estrelas e as constelações. Esse era a Avodah Zará original, a idolatria original do mundo. Quer dizer, pessoas atribuindo forças onde não existe força. Então, que você, Deus, possa reinar sobre eles. Quer dizer, eles enxerguem que você é o rei único, que é Malchut Shel Rai, porque o reinado é só seu, é seu e só seu. O Leolmeiado Timloch Bechavod, e para todo sempre você vai reinar com toda a sua honra. Kakatuv Betoraterra, conforme está escrito na sua Torá, Hashem Imloch Leolam Vaed, Deus vai reinar para todo sempre. Veneemar, e também está dito na Torá, muito parecido, para quem lembra das aulas de Rosh Hashanah e Yom Kippur, assim é a Tefilá de Musaf, onde vão ser mencionados muitos versículos da Torá, sempre com essa linguagem, Kakatu Veneemar. Então também está dito, Verhaya Hashem Lemelech al Kol Haaretz, e Hashem ele vai ser, estamos falando aqui, Bezrat Hashem, da era messiânica, quando vier o Mashiach e vai iluminar o mundo inteiro com a sua sabedoria, e o mundo inteiro vai entender que Hashem ele é o rei sobre toda a terra. Bayomahu e Hashem Echad, o Shemo Echad, naquele dia, Hashem vai ser um só e o seu nome vai ser um só. Apesar que existem muitas religiões monoteístas, cada uma chama Deus de uma maneira diferente. Naquele dia, todo mundo vai entender que é o mesmo Deus, que só tem uma regra para o mundo inteiro, e naquele dia Hashem vai ser um e o seu nome vai ser um. Olha que injeção de emuná que a gente tem que sair da nossa tefilá todos os dias quando a gente faz o além do Lechabim. Aqui tem mais uma parte do Sidur, nem todo mundo costuma fazer essa parte, mas eu faço questão de mencionar porque está completamente conectado com a nossa próxima parada do calendário judaico, que é a festa de Purim. E Mina Shamayim, a gente chegar nessa parte, de novo, a Ashgaha Prati, da supervisão particular de Hashem. Algumas pessoas costumam ler, aqui são 3 versículos de diferentes lugares da Torá. Al tira mipachat pitom, não tenha medo do temor repentino. O Mishoat Reshaim Kitavô, e o holocausto, Shoah, e o holocausto dos perversos que pode acontecer. Etzu etzah betufar, eles vão conspirar e vai ser tudo anulado. Dabru davar velo yakum, eles vão fazer discursos, mas eles não vão conseguir cumprir. Ki imanu kel, porque Deus ele está junto com a gente. Ve'ad zikna anihu, mesmo na velhice, eu sou ele, Deus falando para a gente. Ve'ad seivá ani esbol, e mesmo com uma idade avançada, eu vou suportar, eu vou carregar. Ani asiti ve'ani esa, eu fiz e eu vou suportar. Ve'ani esbol va'amalet, e eu vou carregar e eu vou resgatar vocês, mesmo entre aspas, na minha velhice. O que isso tem a ver com Purim, Rabino? Então, aqui, olha que incrível, está escrito que Mordecai, quando teve o decreto de aniquilação do povo judeu, que o Aman, ele fez o sorteio, essa é a parte central da nossa Megilat Esther, o Pur, o sorteio que o Aman fez, então caiu no dia 13 de Adar, é o dia de aniquilação do povo judeu. Então está escrito que o Mordecai, ele encontrou crianças
que estavam saindo da escola, e está escrito que quando terminou a profecia do mundo, vamos lembrar que aqui está numa fase depois da destruição do primeiro Beit HaMikdash, antes da construção do segundo Beit HaMikdash. A profecia acabou. No primeiro Beit HaMikdash tem o Kohen Gadol, quando ele quer falar com Hashem, ele tem uma roupa que ele fala diretamente, Hashem responde. Foi destruído o Beit HaMikdash, a presença de Deus foi embora do mundo, é o primeiro momento de escuridão, depois de 410 anos com o nosso Beit HaMikdash, depois dos 40 anos de Deus com a gente aparecendo lá no deserto, então uma época de escuridão espiritual. Então está escrito, mesmo quando termina a profecia no mundo, ela continua na boca das crianças e dos loucos. Então, o Mordecai viu algumas crianças que estavam saindo da escola e perguntou para as crianças, o que vocês aprenderam hoje? A primeira criança falou o primeiro passuk, Al tirá mipachat pitom. A segunda criança falou o segundo passuk, Utsa eitza vetufar, que a gente vai fazer plano, que eles vão fazer planos para destruir a gente, e esses planos vão ser anulados. E a terceira criança falou o terceiro passuk, Azikna anihu, até na velhice, eu sou Deus. Quando Mordecai ele escutou esses três psukim, ele ficou extremamente feliz e tranquilo que o povo judeu vai vencer, que o povo judeu não vai ser aniquilado, nós vamos vencer a guerra com os nossos inimigos. Da onde o Mordecai ele enxergou nesses psukim que é garantida a vitória do povo judeu. Olha que incrível, esses três psukim foram três confrontos do povo judeu contra seus arqui-inimigos, o povo de Amalek. A primeira vez foi um ataque repentino, um ataque do nada, no meio do deserto. O povo judeu estava saindo do Egito, todo mundo tem medo do povo judeu. O povo judeu se compara com uma banheira fervendo, ninguém tem coragem de chegar perto, e vem esse estúpido chamado Amalek, eles se jogam na banheira fervendo, eles fazem um ataque repentino, que o povo judeu não estava esperando, eles sabem que eles vão morrer, mas pelo menos eles vão esfriar a banheira quente do povo judeu. Então é a guerra que está escrito de Amalek contra o povo judeu, que Moshe Rabbeinu, ele levanta suas mãos, o povo judeu vence, quando ele abaixava suas mãos, os Amalequim venciam a guerra, mas no final das contas, Yoshua, ele era o líder nessa guerra contra Amalek, e eles conseguiram causar muitas baixas muito pesadas no exército de Amalek. Segundo confronto de Amalek com o povo judeu, está escrito na Torá, logo depois da morte de Aron a Cohen, estamos falando no finalzinho da Torá, o povo judeu está prestes a entrar em Eretz Israel. Sempre que o povo judeu quer voltar para a terra de Israel, Amalek tenta impedir. Da primeira vez, quando a gente saiu do Egito para ir para a terra de Israel, Amalek atacou. Da segunda vez, quando a gente está quase chegando depois dos 40 anos do deserto para entrar na terra de Israel, Amalek vai atacar de novo. Então, como eles atacaram, está escrito na Torá que veio o rei Cnani, e o rei Cnani, ele veio atacar o povo judeu. Então, o rei Cnani que morava no sul, o Urash fala, peraí, no sul morava Amalek, não Cnan, não tem nenhum rei Cnani que morava no sul, é Amalek, esse é o ataque de Amalek. Por que está escrito Cnani? Porque eles se disfarçaram, Utsu Eitza Vetufar, vocês vão conspirar, vocês vão fazer planos, vocês vão tentar enganar, mas Deus ele está vendo tudo e ele vai anular os seus planos, mesmo que eles fingiram que eles eram Cananim, para o povo judeu rezar para vencer os Cananim e não os Amalequim, mas o plano deles acabou não dando certo, Deus anulou o plano deles e finalmente o que interessa aqui para a gente na história de Purim, o terceiro versículo, então, o Mordecai percebeu que o primeiro versículo é o primeiro ataque de Amalek, o segundo versículo é o segundo ataque de Amalek, então quer dizer que o terceiro versículo é o terceiro ataque de Amalek. Qual que foi?
o terceiro ataque de Amaleque, Aman Hagagi. Por que ele é Agagi? Ele é descendente do rei Agag, que era o rei de Amaleque, na época de Shaul Amelech. Então, o que está escrito nesse passuk? Azikna Aniu, mesmo na minha velhice, eu sou Deus. Veat Seivani Esbol, eu consigo carregar mesmo na minha idade avançada. Por quê? O Aman, quando ele quis atacar o povo judeu, ele foi, por exemplo, falar com o rei Ahasverosh, ele foi juntar outros inimigos em comum do povo judeu. Ele falou, olha, não precisam se preocupar, estava todo mundo com medo, olha, você não sabe história, olha o que acontece com quem mexe com o povo judeu, olha o que aconteceu com os egípcios, olha o que aconteceu com Og, com todos aqueles que entraram na frente do povo judeu, foram esmagados. Como você quer vencer de novo o povo judeu? Ele falou, olha, não se preocupa. Naquela época, Deus ainda era jovenzinho. Agora Deus já está velho, Deus está cansado. A gente pode vencer o povo judeu. Então, é isso que está falando do Passuk. Mesmo na minha velhice, eu vou aguentar, a minha força não diminui, não como seres humanos, que conforme a idade vai passando, vai diminuindo as forças de Deus não diminuem. Ani Asiti, Ani Essa, fui eu que fiz, eu vou carregar, Ani Esbol Va'amalek, eu vou carregar vocês e vou resgatar vocês. Quando o Mordecai escutou esse terceiro versículo, ele entendeu que Deus já está preparando a salvação do povo judeu, que eles podem ficar tranquilos. Então, tem pessoas que costumam todos os dias falar esses 3 psukim, de novo, injetar emuná no nosso coração, e depois disso vai vir o Kadish Yatom. Se a gente prestar atenção, interessante, quando tem Kadish Yatom, no comecinho da Tfilá, a gente falou do Kadish Yatom, no final da Tfilá ele aparece de novo, quer dizer, aqui também está a grandeza dos nossos sábios, um dos momentos que muita gente volta a se reconectar com o judaísmo é justamente por causa do luto. A pessoa tem que ir todo dia na sinagoga, fazer o Kaddish de manhã, de tarde, de noite, e a pessoa acaba se conectando. Pessoas que nunca na vida pisaram no Beit HaKnesset, às vezes vai no Shabbat, para o Kiddush, para um evento, mas nunca na reza diária. Agora tem que falar Kaddish pelo pai, pela mãe, por um parente próximo. Essa pessoa começa a frequentar a sinagoga e acaba fazendo tchuvá, Baruch Hashem, acaba se conectando com os caminhos da Torá e das mitzvot. Mas a pessoa, se o Kaddish fosse só no começo ou só no final, a pessoa ia vir no começo e ia embora, ele ia chegar no final e ia embora. Não. Tem no começo e tem no final. Você quer falar o Kaddish, você vai ter que ficar durante a tefilá inteira. Então, a mesma coisa vai ter no Shabat, também é no começo e no final. A pessoa tem que ficar a tefilá inteira dessa maneira, ela vai acabar se conectando. Kadish Yatom, diferente do que muita gente pensa, não fala absolutamente nada de morte, são louvores para Deus, é uma elevação, tem pouquíssima diferença entre todos os tipos de Kadish, a estrutura é a mesma, o recheio no meio tem um pedaço específico, Kadish de Rabanan, Kadish Yatom, Kadish Shalem, mas um dos pontos aqui é que, por que a gente chama Kadish Yatom e não fala nada de morte? Porque, na verdade, é uma maneira do enlutado que está passando por essa dificuldade, por essa dor da perda, ele internalizar no coração a grandeza de Deus, Idgadel Beit Kadesh Meirabá, que possa ser engrandecido o nome de Deus, que o nome sagrado de Deus, Bealmad Ibrakirute, então no mundo que Deus ele criou, Veamlir Malchute, e aonde ele reina, quer dizer, a nossa aceitação da vontade divina, mesmo nesse momento de dificuldade, mesmo nesse momento de perda, a gente tem uma emuná completa que tudo que Hashem faz é sempre para o nosso bem, apesar que é dolorido, mas a gente tem uma emuná completa que tudo que Hashem faz é só por bondade limitada.
Depois disso, agora já estamos no finalzinho, vai ter uma parte importante, talvez a gente vai se alongar um pouquinho aqui nas aulas futuras, porque a gente vai fazer o Shir Shel Yom. O que é o Shir Shel Yom? É o cântico diário. Esse cântico parte do serviço que a gente fazia todos os dias do Beit HaMikdash. Os Leviim, eles faziam um cântico, eles cantavam, eles tocavam instrumentos musicais. Daqui a gente pode perceber que a música ela tem um componente espiritual muito forte. É por isso que a gente tem que tomar cuidado com músicas não judaicas, principalmente que tem letras horríveis, que tem conteúdos horríveis. Se alguém, não além, mas se alguém já parou para escutar um funk, não sei se dá para chamar de música, não sei se dá para chamar de ser humano esse tipo de música, esse tipo de... Não sei nem como dar nome para isso. Então, é óbvio que, da mesma maneira que a música ela me causa uma conexão espiritual com Hashem, a música pode causar um dano espiritual. Então, a gente tem que tomar muito cuidado que tipo de música, o que esse cantor está querendo, cantora está querendo transmitir. Baruch Hashem, não faltam músicas judaicas, cantores com temor a Deus, que fazem letras bonitas, que conectam a gente com Hashem, com a Emuná. Então, Bezrat Hashem, a gente tem que ser muito cuidadoso, porque a música tem um potencial espiritual muito grande. Cada dia da semana, os Leviim, eles faziam um cântico. Então, esse cântico, obviamente, ele vai estar associado a cada um dos dias da criação de Deus. Então, vai ter o cântico do Yom Rishon, do Yom Sheni, do Yom Shlishi, e a gente vai perceber que isso era paralelo ao que foi criado nos 6 dias da criação. Esse vai ser o cântico que a gente vai fazer em cada um dos dias. Olha só que interessante, antes do cântico, a gente fala a seguinte frase. Essa frase vai ser para cada dia da semana. A gente vai ajustar para o dia da semana, mas a frase a gente fala o seguinte: Ayom Yom Rishon Beshabbat. Hoje é o primeiro dia do Shabat, quer dizer, o primeiro dia da semana. Shebo Ayu Alevim Omrim Bamikdash. Que esse cântico, nesse dia, os Leviim, eles faziam o seguinte cântico no Beit HaMikdash, e vai ter aqui um salmo de David HaMelech. Vamos entender aqui essa frase, duas coisas muito importantes para a gente prestar atenção. Primeiro, a gente tem duas mitzvot relacionadas com o Shabat. A gente tem o Shamor et Yom HaShabbat. A gente tem que ser Shomer Shabbat. O que quer dizer Shomer Shabbat? Shomer Shabbat é tomar cuidado para não fazer nenhuma das 39 melachot, 39 trabalhos construtivos que é proibido a gente fazer no Shabat. Isso só dá para cumprir no Shabat. Não tem como você guardar o Shabat na quinta-feira. A verdade é que tem pequenas atitudes que também a gente pode acrescentar na nossa semana, o Shamor et Yom HaShabbat. Vou dar um exemplo. Uma das proibições do Shabat é a gente acender luzes na casa. A gente não pode acender luz, nada elétrico, nada eletrônico. Já explicamos numa das aulas, tem a ver com a proibição de fogo, que a gente aprendeu na Parashá da semana passada, Parashá Vayakel, que fala de toda a construção do Mishkan, tem que parar no Shabat. Daqui a gente aprende que todas as melachot, todos os trabalhos construtivos usados para fazer o Mishkan, são proibidos da gente fazer no Shabat. Um deles é o fogo, a eletricidade, coisas elétricas, eletrônicas, é uma derivação do fogo que é proibido na Torá. Já falamos um pouquinho sobre isso. Então, o que acontece? Durante a semana inteira, a gente entra no banheiro, acende a luz, sai do banheiro, apaga a luz, a gente entra no quarto, acende a luz, sai do quarto, apaga a luz. É normal, a gente o tempo inteiro está mexendo em interruptores e praticamente já entra no piloto automático. Então, é muito difícil quando a gente vai começar a guardar Shabat, de lembrar, tomar cuidado de não mexer nos interruptores,
é muito comum. Eu lembro no começo da minha tchuvá como era difícil para lembrar durante o Shabat inteiro de não mexer no interruptor. Aqui, se a gente acaba, Deus nos livre, mexendo no interruptor, ai, Rabino, mas foi sem querer. Isso é chamado pela Torá de shogeg. O shogeg não é um sem querer completo, é uma falta de cuidado, uma falta de atenção. Antigamente, na época do Beit HaMikdash, se alguém acendeu sem querer a luz no Shabat, ele tem que levar um korban lá em Jerusalém. Olha o trabalho, olha os gastos que vai ter, tem que levar um boi lá para Jerusalém. Então, não é tão simplesinho, sem querer eu acendi. Então, qual é a solução? O que eu fiz na minha casa? Eu peguei um monte de caixinhas de fósforo, esvaziei elas, peguei o fundo da caixa de fósforo e eu cobria, antes do Shabat, todos os interruptores da casa. Várias vezes eu estou no meio do Shabat e a gente esquece, está lá o interruptor, mas está protegido, tem alguma coisa, uma caixinha que está protegendo. Antes do Shabat, eu já estou cumprindo a mitzvah de shomer, de lishmor, de guardar o Shabat, shamor et yom Shabat. Então, isso tem algumas coisas que dá para fazer até mesmo antes do Shabat. Tudo que eu me preparo para Deus nos livre, não desrespeitar o Shabat, isso já é mitzvah da Torá de Shamor et Yom Shabbat. Agora, a segunda mitzvah é Zachor et Yom Shabbat, lembrar do dia do Shabat. E isso a gente pode cumprir todos os dias da semana. Mitzvah da Torá de lembrar do Shabat todos os dias da semana. Como que a gente pode fazer isso? Ou como o Hillel Shammai, que durante a semana inteira o Shabat estava na cabeça deles, eles vão lá na segunda-feira, eles compram, assim está escrito que o Shammai fazia, ele comprava alguma coisa para o Shabat. Na segunda-feira, ele achava alguma coisa melhor ainda, mais apetitosa, mais bonita, então ele comia o que ele comprou domingo e guardava o que ele comprou na segunda, e assim na terça-feira, e assim na quarta, até que todos os dias da semana o Shammai ele vivia lembrando do Shabat. Então tudo que ele vai fazendo é Lichvot Shabat, em honra do Shabat. Mas tem uma outra maneira muito fácil, mas tem que ter Kavaná. Todo dia na nossa tefilá, quando eu pronuncio a seguinte frase, Ayom Yom Rishon de Shabat, hoje é o primeiro dia em relação ao Shabat, eu estou cumprindo mitzvah da Torá de Zachor et Yom Shabbat. Olha que mitzvah fácil, moleza na nossa mão. Todos os dias a gente pode ter essa intenção de lembrar do dia do Shabat. Hoje é o primeiro dia em relação ao Shabat. Ayom Yom Sheni Be Shabat, Ayom Yom Shlishi Be Shabat. Dessa maneira, a minha semana ela fica completamente conectada com o Shabat. E, diferente de todos os povos do mundo, inclusive nas línguas mais conhecidas, a gente vai ver que, incrivelmente, o português é uma exceção, e a gente já vai entender por quê. Como a gente fala os dias da semana em todas as línguas do mundo, vamos pegar a língua universal em inglês. Como que é segunda-feira? Monday. O que é Monday? Moon Day, o dia da lua. E assim, todos os dias da semana, Saturday. O que é Saturday? Saturn Day, o dia de Saturno, sempre referenciando alguma idolatria. A gente começou lá atrás a falar das primeiras idolatrias do mundo, justamente os astros celestiais. É isso que todos os povos estão fazendo, chamando a segunda de Monday, chamando Saturday, e assim todos os dias da semana é uma referência a alguma idolatria. Diferente disso é a Torá, a Yom Yom Rishon Be Shabbat. Hoje é o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia não tem nenhuma referência a nenhum tipo de idolatria. Isso também acontece em outras línguas, em espanhol também acontece, e o português é uma exceção. Olha, segunda-feira, terça-feira, quarta, quinta, está indo de acordo com a contagem da Torá, como pode ser? Olha só que coisa incrível.
Minas Shamayim, a gente recebeu um convidado em Sukkot e um senhor ele me transmitiu essa ideia, que em Portugal, desde a fundação de Portugal, os reis eles tinham um conselheiro que era um rabino-chefe. Então, tudo que o rei vai fazer, ele se aconselhava com o rabino. O que acontece? Obviamente que o rabino ele foi inserindo em cada geração, esses rabinos foram inserindo dentro da vida de Portugal e até mesmo na linguagem do português, muitas ideias da Torá. Então, por isso que em português a gente conta igual na Torá. Por isso que em português, quando você agradece alguém, você fala obrigado. De onde vem obrigado? Obrigado é você me fez uma coisa boa, eu estou obrigado a retribuir. A palavra fruta é as mesmas letras de perot. Perot é frutas também, em hebraico e em português. Também da palavra fruta, dá para pegar quais são as 5 frutas da terra de Israel: o figo, a romã, a uva, a tâmara e a azeitona. A palavra fruta contém as 5 espécies da terra de Israel. Então, obviamente, a gente vê que não é coincidência, é uma mitzvah da Torá que a gente pode cumprir todos os dias. Ayom Yom Hamishi Beshabbat. Hoje é o 5º dia em relação ao Shabbat, mitzvah da Torá de Zahor et Yom HaShabbat. Eu estou lembrando do dia do Shabbat e cumprindo essa mitzvah. A partir da próxima aula, a gente vai, Bezrat Hashem, explicar o que é o cântico de cada dia e como esse cântico está conectado com o que foi criado no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia e assim por diante. Shabbat Shalom.